Em Lucas 5, a partir do versículo 1, a gente vê aquela cena clássica de Jesus chamando os primeiros discípulos, né? Ele entra ali no barco de Pedro e Pedro tinha passado a noite inteira tentando pescar e ele não tinha conseguido pegar nada. E Jesus ele chega no barco e diz para Pedro, joga a rede do outro lado. E isso já estava de manhã, no dia seguinte. E como pescador experiente que Pedro era, ele sabia que de manhã era o horário mais improvável de se pegar algum peixe. E no horário mais provável, que era a noite, ele já tinha tentado a noite toda e ele não tinha conseguido pegar nada. Mas mesmo assim, Pedro ele joga a rede, obedece o que Jesus diz e a Bíblia conta que a rede vem cheia de peixes, né? E Jesus realiza ali um milagre, realiza um improvável e a rede vem cheia de peixes. Quantas vezes na nossa vida a gente se pergunta por que as nossas orações não são respondidas, por que aquele pedido improvável que a gente faz ao Senhor não chegou ainda, aquele milagre que a gente precisa que o Senhor realize ainda não aconteceu na nossa vida. Mas Deus ele tem um propósito para todo milagre, para tudo aquilo que Ele faz de sobrenatural na nossa vida. Ali em Lucas 5, no versículo 8, diz o seguinte: que Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quando Pedro ele diz, afaste-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador, na verdade, ele não queria que Jesus realmente se afastasse dele, mas ele reconheceu ali quem Jesus era, ele reconheceu que Jesus era Deus e ele se viu como um pecador que não era digno da presença de Jesus no barco dele, enfim, da companhia de Jesus, né? E quando Jesus ele realiza um milagre, a intenção dele, o propósito, era revelar quem ele era e mostrar que ele era Deus e fazer com que a gente reconhecesse, né, como que as pessoas reconhecessem que elas dependiam dele, dependiam do Senhor. E na nossa vida também deve ser assim. Quando a gente pede por um milagre, quando a gente pede por algo ao Senhor, que o nosso propósito seja que Ele se revele a nós e se revele às pessoas à nossa volta através dessa realização desse milagre, desse pedido que a gente fez. Quando Tiago, ele fala ali no capítulo 4, no versículo 3, diz o seguinte: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Quando a gente se pergunta por que Deus não fez aquilo que a gente pediu, ou aquele milagre, ou aquela situação improvável, a gente desconfia do poder do Senhor, a gente duvida do poder dele, do interesse dele sobre as nossas vidas, do amor dele por nós, mas na verdade não é nada disso. Na verdade, muitas vezes é o nosso coração que tem a motivação errada quando a gente faz um pedido ao Senhor, quando a gente leva as nossas petições ao Senhor, né? Então que você possa hoje se avaliar o seu coração, avaliar as motivações pelas quais você tem levado suas orações ao Senhor e entender que o único propósito dele em realizar coisas grandes na nossa vida, coisas improváveis na nossa vida, é revelar quem Ele é e fazer com que a gente reconheça quem nós somos e a nossa dependência dele e que isso nos leve a nos aproximar mais e mais de Cristo. Amém?